Glória a Deus, louvamos ao Senhor, damos glórias a Ele, fizemos a nossa parte, agora vamos esperar que Deus faça dele conosco, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, e Ele também precisa ouvir a sua, por isso que é importante você dar glória a Deus. Fala aí, glória a Deus, olha que gostoso. Quando você fala glória a Deus, o inferno estremece. Porque isso é a prova de que nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Viemos dar glória a Deus. Viemos à casa do Senhor. Com frio, com chuva, não importa. Nada pode te impedir de vir à casa do Senhor. Aonde Deus ordena a bênção. Onde Deus nos acolhe e dá o alimento para a nossa vida, para a semana inteira. Durante a semana nós temos vindo e abastecido a nossa botija. Preguei aqui ontem, uma noite gostosa, gloriosa, unidos em concert, tinha muita gente, jovens aqui, viu? E é gostoso estar no meio dos jovens, porque a gente se sente jovem. E você que não veio, perdeu, eu vou dizer, você perdeu. Foi uma grande bênção, viu? Mas eu quero dizer para você, todo sábado, nós estamos reunidos aqui, os jovens, para adorar ao Senhor. Como domingo, como na terça à tarde, como na quinta à noite. Sempre que nós nos reunimos aqui, o propósito é único, é um só. Glorificar a Deus. Viemos adorar o nosso Deus. Mostrar a Ele a nossa gratidão, a nossa paixão por Jesus. O amor que Ele tem nos dado, nós retribuímos, não apenas falando, mas com atitudes. E atitudes são coisas que demonstram, externam o amor do nosso coração. Então você vindo à casa do Senhor com um propósito, você está externando o teu amor por Jesus. Preguei ontem, falei da viúva que trouxe os seus filhos as botijas. E chegou uma hora que acabou a botija. E acabou o óleo. Eu não sei quantas botijas você trouxe hoje. Mas Deus vai enchê-las todas. Em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26. Peço que você abra a tua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47. Vou fazer a leitura. Peço que você nos acompanhe nessa leitura. Amém? E estando ele ainda a falar, Jesus, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que estava um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse: mete no teu lugar a tua espada, porque a todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram.
Senhor Deus, nosso Pai, cada dia nós experimentamos mais desse Teu amor e queremos entender cada vez mais, Senhor. As Tuas atitudes, as Tuas palavras, Senhor, que são loucura para o mundo, Pai. E nós queremos hoje, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer nos falar e nos ensinar, Senhor. A andar como discípulos Teus. A fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem nos mandado fazer. E que a nossa caminhada seja coroada, Senhor, de bênçãos. Ó Pai, pela Tua boa mão e pela direção do Teu Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá a revelação, é Ele que nos traz sabedoria. E é dele que nós precisamos que interceda por nós junto ao Pai. Por isso agora, Senhor, te peço que esse Teu Espírito fale ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento, tirando, Senhor, tudo aquilo que possa vir para desviar a nossa atenção, o nosso foco, tirar o nosso coração, Deus, do Teu coração, Pai, para que haja comunhão. E nós saiamos daqui abençoados, alimentados pela Tua bendita palavra. Usa a minha vida e fala conosco, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Querido, Jesus, quando estava ali à mesa da chamada última ceia da Páscoa, que Ele celebrou junto com os seus discípulos, Ele disse, aqui a dentre todos, um de vós há de me trair. Ele já tinha profetizado, ele já tinha dito. E ele já tinha dado inclusive o sinal de quem seria. Todos ali se espantaram, dizendo, sou eu, Senhor, será que sou eu? Por quê? Porque não tinham certeza ainda da sua fidelidade ao Senhor. Então se surpreenderam, ficaram preocupados. Mas o Senhor disse, aquele que mete a mão comigo no prato, esse há de me trair. E nós sabemos que Judas Iscariotes foi aquele que fez isso. E o Senhor disse para ele, vai, o que você tem que fazer, faz logo. Ou seja, não enrola. Se você tem a fim de fazer uma bobagem, faça logo. Porque o preço da consequência, o preço do nosso erro, queridos, ele é imediato. Nós podemos até nos arrepender daquilo que fazemos, mas não ficamos livres da consequência do nosso pecado, do nosso erro. Então, por isso que é bom a gente não errar, ou procurar não errar, para que a gente não tenha que correr atrás do prejuízo e ter que pagar o preço da nossa iniquidade, do nosso pecado, daquilo que fazemos. Mas ainda assim, com tudo isso, com todos os avisos, diz a palavra que Jesus estava falando ali aos seus discípulos, havia muita gente ali, chegou um dos 12. Quem? Judas Iscariotes. E ele chega então, e com ele, diz a palavra, uma grande multidão. Certamente muitos incitados pelo ódio, pelo povo, pela própria multidão, incitados a ir atrás de Jesus para prendê-lo, e aquela noite era decisiva, porque eles saíram decididos a prender Jesus, e saíram armados, diz a palavra, com espadas e paus, e foram ali então sabendo aonde Jesus estava, porque Judas Iscariotes tinha estado naquele mesmo lugar, diversas vezes com Jesus para orar. E ainda assim, ele continua no seu erro. Por quê? Porque naquela noite Jesus disse que o demônio tinha entrado em Judas. Então, queridos, aquela palavra que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ela se confirma. Porque Judas, em sua consciência, ele talvez não fizesse isso, mas tomado pelo espírito maligno que estava nele, e o faz por uma maneira, nós fazemos, queridos, aqui Judas então está disposto, determinado a trair Jesus.
E a traição, ela tem 3 grandes causas: ódio, vingança ou interesse próprio. Eu creio que Judas não tinha motivos para odiar Jesus. Eu creio que Judas não tinha motivos para se vingar de Jesus. Mas ele tinha interesses próprios. A sua ganância o leva ao ponto de vender, negociar a vida de Jesus por uns trocos miseráveis que o leva a esta condenação. E diz que ele vai então levado por uma multidão, e ali diz que enviado pelos príncipes dos sacerdotes e também pelos anciãos do povo. Então, veja como nós às vezes somos envolvidos, somos contaminados pela multidão. E essa multidão às vezes nem sempre é 100, 2.000, 3.000 pessoas, não. Às vezes uma multidão de 2 ou 3 pessoas pode contaminar o teu coração. Porque nós damos ouvidos a pessoas que não estão no mesmo espírito que nós e querem, por inveja, por interesse próprio, tirar vantagem usando a sua vida. E nós, desapercebidamente, porque não vigiamos e oramos em todo o tempo, acabamos caindo numa cilada. Então, meus amados irmãos, cuidado com os conselhos da multidão. Os conselhos da multidão nem sempre são bons. Nem sempre nos levam, a maioria está certa. Nem sempre. Eu já vi muitas vezes a minoria estar certa. E já vi muitas vezes a minoria prevalecer contra a maioria. Por quê? Porque quando nós agimos pela nossa carne, acabamos agindo pela maioria. Mas quando agimos pelo Espírito, nós fazemos pela minoria, que somos nós e Deus. Minoria em número, mas maioria em quantidade, porque nós e Deus somos a maioria. Posso ouvir um amém? Quando você tem Deus do seu lado, não há multidão que possa te vencer. Não há multidão que vai fazer você desviar o teu foco. Não há multidão que vai mudar o teu pensamento se você estiver firmado na palavra de Deus, convicto, confiante que Jesus Cristo, através do seu Espírito, que Ele disse, eu vos deixarei um outro Consolador e guia. E Ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu falei e ainda vos ensinará mais coisas além disso tudo. Então, quem nós temos que ser dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo. Para não cair numa cilada como caiu Judas. E ele então, dirigido pelo ódio daqueles, sim, aí eu acredito, esses principais e os anciãos do povo que estavam sendo ameaçados porque se proclamava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Judeus, não entendiam que reino era esse, se acharam que eles perderiam o seu reinado aqui na terra. Mas Jesus não veio implantar reinado aqui na terra, Ele veio trazer o reino de Deus aqui na terra. E hoje nós somos cidadãos de um novo reino, o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. É este reino que nós temos que viver. É a este rei que nós temos que servir. É a este rei que nós temos que adorar, ouvir e obedecer. Mas Judas resolveu ouvir a multidão. Resolveu ouvir os principais, os príncipes ali dos sacerdotes e os anciãos do povo que estavam irados com Jesus. E ele então absorve este ódio. Olha o perigo, queridos, quando nós entramos numa conversa que não convém a nós. Quando nós nos envolvemos com assuntos que não convém a nós. Quando nós somos envolvidos por pessoas que não têm o mesmo entendimento que nós. Nós somos levados pela multidão e acabamos fazendo isso. E o que o traía tinha lhes dado um sinal.
um sinal. Eles já tinham combinado. E ele então chega ali e diz: o que eu beijar, esse é o que vocês vão prender. Esse é o que vocês vão pegar. Sabe, traição, queridos, não vem do inimigo. Porque o inimigo, você espera o quê? Que ele o traia. Não é assim? Alguém espera que o teu amigo vai fazer, o teu inimigo vai fazer alguma coisa de bom para você? Se ele é teu inimigo, ele quer ver você morto. Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o nosso inimigo, verdadeiro. Inimigo de Deus, inimigo dos homens. Esse é aquele que nós sabemos que a qualquer momento, a palavra diz que ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então nós já esperamos dele a traição. Mas quem trai? Traição, o que é traição? É alguém que faz alguma coisa que você não espera, que não foi combinado, que não era aquilo que foi tratado. Então você faz uma aliança, um negócio com alguém, e hoje nem papel não vale, né? Os advogados aí podem me dizer, né? Antigamente a gente ouvia uma expressão que não sei se a maioria aqui já ouviu. Os negócios eram fechados no fio do bigode. Sabe como é que era? Sentavam duas pessoas, negociavam, fechado. Eles puxavam o fio do bigode e punham na mesa para dizer: a minha palavra não volta atrás. Estava encerrado. Certa vez eu estava aqui com uns amigos num restaurante aqui perto, nos Jardins. Nos assentamos numa mesa, e um restaurante, dia de semana, muito pouca gente daquele restaurante, acho que tinha 2 ou 3 mesas só ocupadas. Ao nosso lado tinha 3 senhores, já muito velho, mais de 70, não é 65, não era jovem que nem eu, era muito mais velho. E eles conversavam e não dava para não ouvir a conversa deles. Eram 3 fazendeiros. E eles estavam negociando bois. E a bagatela de 1000 bois. E aquilo chamou a nossa atenção. E eles conversavam. No final da conversa, eles pegaram o guardanapo, fizeram assim: está fechado. E foram embora. Eu acredito que aquele negócio deu certo. Porque a palavra foi empenhada. A palavra. Hoje não, hoje você faz, conversa, tira informações, assina um contrato, reconhece firma e vai para a justiça. E lá o teu contrato assinado, reconhecido firma, não vale nada, porque vai ficar anos e anos rolando na justiça, e é capaz de não dar em nada. Sabe aquela causa ganha que você nunca vai receber? Você ganhou, mas o cara não tem dinheiro para pagar. E aí? Então quem que trai? Aquele que você não espera. Aquele que você não imagina que vai te trair, porque você espera que aquele que você depositou a sua confiança, e vamos aqui colocar bem claro, nós não estamos falando da nossa confiança de salvação, estamos falando de confiança em pessoas. E a Bíblia, quando diz, maldito o homem que confia no homem, ela não está falando que eu não tenho que confiar em você, meu irmão, mas é não pôr a confiança da minha salvação, da minha vida, nas mãos de alguém, mas tenho que colocar nas mãos do Senhor. Então eu confio em você sim, porque se você me disser é assim, eu vou crer. Se você disser não é assim, eu também vou crer, porque a palavra me ensina que a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Essa começa a ser a primeira traição com Jesus. Quando nós começamos a deixar de falar o sim, sim e não, não. Isso é uma forma de traição.
E ele diz: aquele que eu beijar, prenda-o. Jesus é Deus. Ele sabia que ele havia de traí-lo, mas os outros não. Por quê? Porque confiavam uns nos outros. Jesus colocou ali a bolsa de dinheiro nas mãos desse homem. Entregou a ele uma responsabilidade. E quem olhava dizia: puxa, esse cara deve ser importante, porque Jesus deixou a bolsa de dinheiro com ele. Mas ele foi atraído pelas coisas deste mundo. E nós não podemos deixar nos atrair pelas coisas do mundo, porque quando nós fazemos isso, nós estamos traindo Jesus. Quando nós olhamos primeiro para as coisas, ao invés de olhar primeiro para Jesus, quando nós somos atraídos pelos prazeres desta carne, desta vida, e deixamos de olhar pelos prazeres que Jesus tem para nós, nós estamos traindo Jesus. E quando falamos de traição, nós pensamos em adultério, em marido e mulher. Queridos, há muitas maneiras de nós trairmos, maneiras de nós negarmos a Jesus com apenas palavras, atitudes que muitas vezes nós estamos agindo e não estamos percebendo que nós estamos fazendo coisas que o Senhor não se agrada. O Senhor não nos quer traidores desta vida com Ele. Eu tinha dado um título para essa pregação: amigo ou traidor? Porque ele chega ali, tudo combinado. A traição estava toda armada para pegar Jesus. E ele ainda se indigna e fala assim: mas eu estava com vocês todos os dias. Eu estava ali pregando a palavra, eu andava com vocês, vocês subiam no monte, oravam comigo, eu andava com vocês, estava ensinando todo o caminho bom para vocês, e vocês não tiveram coragem, porque agora? Quantas vezes Jesus tem nos carregado no colo? Quantas vezes Jesus tem nos pego pelas mãos e digo: vem, eu vou te levar para te mostrar o caminho que você deve andar, para que você não caia na cilada, para que você não erre. E nós deixamos Jesus para outras coisas que nos atraem. Isso não é traição? Será que quando eu deixo de fazer o bem quando eu posso, eu não estou traindo o Senhor? Será que quando eu posso participar de uma reunião de oração e não participo, será que eu estou fazendo o bem ou estou traindo a Jesus? Será que quando eu tenho alguém passando necessidade, eu passo perto, olho, viro o rosto e vou embora, será que eu não estou traindo a Jesus? Será que quando eu trato mal a minha esposa ou meus filhos, eu não estou traindo a Jesus, porque Ele disse que eu tenho que amar o meu próximo, ou mulher e filhos não é próximo? Ah, queridos, a palavra de Deus é muito dura, mas ela é de propósito, porque na palavra de Deus não tem brechas. Eu vejo, tem alguns advogados aqui que me perdoem, mas eu vejo assim, que hoje um bom advogado é aquele que acha as brechas na lei. Porque se trabalha nas brechas. Estou falando besteira, doutor Ari? Hã? Quem mais aqui é advogado? Tem mais aí? Tem mais ali um professor lá? Professor, estou falando bobagem? Não. A palavra de Deus não tem brechas. Nós criamos as brechas à nossa conveniência. Achamos que a palavra, e pegamos um versículo isolado e falamos do jeito que eu quero. Eu dizia hoje de manhã, eu gosto muito de dar aula para os batizandos. Sabe por quê? Eu vou falar de coisas que eu aprendi lá quando eu comecei a caminhar no Evangelho.
Falo de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, Bíblia, o pecado, regeneração, salvação, justificação. Falo da igreja, falo do pecado, falo de tudo. E hoje dizia, queridos, tudo nos é lícito na palavra de Deus. Mas nem tudo nos convém. E tem coisas que não são lícitas. Essas não é para discutir se é lícito, é mandamento de Deus. Não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É não. Não tem brecha. Mas faltou algum mandamento? Não tem o 11º? Não tem, não precisa. O primeiro é suficiente para nós. Se você cumprir o primeiro, você estará cumprindo todos os mandamentos. Mas a cobiça nos leva a, muitas vezes, trair Jesus. Com coisas que nós estamos fazendo. Por quê? Porque estamos atraídos pela nossa carne. A nossa alma é algo terrível. Se você não entregar a tua alma para Jesus, ela vai te enganar para o resto da vida. Por isso que Jesus veio buscar a nossa alma. Salvar as almas. E ele então dá um beijo em Jesus. Se tem algo que é precioso na nossa vida, é o beijo. Uma das coisas preciosas. Um beijo tem muitos significados. Um beijo cura feridas da alma. Um beijo diz eu te amo. Um beijo traz alívio da dor. Um beijo traz um sinal de paixão. Sabe por que as prostitutas não beijam? Porque elas têm medo de se apaixonarem. Jesus falava de um beijo, de um ósculo santo. Aquele não foi um beijo santo, não foi um ósculo santo. Foi o beijo da traição. De alguém que, se fosse eu ou você naquele lugar, jamais imaginaria que aquele que me beijou iria me trair. Porque nós não esperamos que sejamos traídos por aquele que anda do nosso lado. E muitas vezes eu vejo pessoas, lá no meu trabalho, puxaram o meu tapete, mas é isso que você tem que esperar mesmo. É isso que você tem que esperar. Porque não espere, o inimigo vai querer te trair. Ele vai querer fazer isso todas as vezes. Mas aquele que você tem com você. Por isso, queridos, que a traição, o adultério, ele magoa, machuca, fere por eternidade. Essa ferida é... O que nós precisamos? Jesus Cristo limpa o nosso coração e traz perdão. Perdão. Como é que é o perdão de Jesus? Olha aqui. Judas chega, vai até Jesus, o abraça e dá um beijo em Jesus. Aquele que o haveria de traí-lo. Aquele que estava nesse momento executando a sua traição. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo. Esse é o amor de Jesus. E sabe o que é pior, queridos? Para nós que é difícil. Jesus disse que nós temos que amar como Ele nos amou. Agora alguém vai dizer, mas como que eu vou perdoar quem me traiu? Isso é perdão. Vou amar aquele que me magoou? Isso é perdão. Vou amar aquele que me feriu?
Isso é perdão. Mas eu vou amar aquele que falou mal de mim, disse isso, tudo mentira. Isso é perdão. A gente canta um hino que diz assim: olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Ou somos todos hipócritas, ou nós vamos abrir a boca para falar daquilo que está dentro do nosso coração. Eu não sei quantos aqui hoje estão passando por uma luta difícil, por não ter perdoado alguém. Mas eu quero te dizer hoje, chega para esse alguém e diga: amiga, amigo, e dá um beijo, não de traição, mas de perdão. Porque o beijo de perdão apaga toda a dor do coração. Posso ouvir um glória a Deus? Está muito pesado, eu dou uma diminuída aqui, queridos. Mas hoje eu preciso falar para vocês. Não dá mais para conviver numa igreja, numa comunidade, onde pessoas se ferem por palavras. Isso é traição. Não dá mais para saber que dentro da sua casa você fere a tua esposa, teu filho, teu pai, teu marido. Isso é traição. Jesus disse: maridos, amai, amai, amai as vossas esposas. Maridos, amai as vossas esposas. Mas isso não é amor, não é perdão. Amai, mas ela fez isso, mas eu vou amá-la. Mas meu marido, amai. Amai é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Coríntios 3 diz: o amor pode todas as coisas. O amor tudo pode, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, não se porta com maldade, não é invejoso. Ele é tudo que nós precisamos. O amor nunca falha. Se o amor nunca falha, quando você não souber o que fazer, o que você tem que fazer? Amar. Mas sabe aquele amor assim? Eu te amo, desde que você não fique melhor que eu. Porque tem gente que é assim. Torce para você ficar bem na frente dos outros. Mas quando você fica mais bem que ele, não, peraí, não era isso tudo que eu orei assim, não. Oh Deus, também quero. Isso é traição. Queridos, o amor de Deus é incondicional. Ele recebe aquele que vai traí-lo. Ele recebe um abraço daquele que vai traí-lo. Ele é beijado por aquele que vai traí-lo. E ele diz: amigo. Amigo. Que amor é esse? É um amor que excede o nosso entendimento. Mas amor não é para entender, é para simplesmente amar. E quando nós amamos, as coisas todas se transformam à nossa volta. Sabe que a melhor resposta? A palavra diz assim: a resposta branda desvia o furor. Está lá em Provérbios. Então nós somos levados a quê? Alguém falou alto comigo, eu falo alto com ele também. Aí então chega lá Jesus, Judas, seus soldados ali, soldados sei lá o que era, com pau, com espada, mas do lado de Jesus, a bancada de Jesus estava com ele. Mas aquilo não era um partido político, porque Jesus não veio estabelecer um reino político, ele veio estabelecer um reino espiritual, eterno.
Mas ele tinha o partido dele, aqueles que estavam com ele, aqueles que pelejavam com ele, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que viviam com ele, aqueles que estavam sempre com ele. E lá havia no meio um homem cheio de ímpeto, que amava Jesus, apesar do seu gênio explosivo, seu gênio incontrolável, mas ele estava sendo moldado. E sabe que nós não queremos ser moldados, porque a gente diz, eu sou assim mesmo. Eu era assim mesmo. Hoje eu não sou mais. Por quê? Porque Jesus me transformou. Você quer ser transformado? Vou chamar de novo. Você quer ser transformado? Você quer ser transformada? Então entrega a tua vida para Jesus. E diz, Senhor, toma o controle da minha vida. Meu gênio, meu caráter, minha maneira de falar, meu jeito de agir, explosivo, calmo, incontrolável. Não importa o que seja, faz do teu jeito. Do teu jeito. Seja feita a tua vontade em mim. Muda. O que tiver que mudar. Muda. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, me mostra. Eu quero mudar. Quantas vezes a gente fala para alguém, mas isso não pode, isso não é assim. Mas eu gosto. Tem gente que tem pecado de estimação. Não, esse pecado aqui não mexe não, Jesus. Deixa ele comigo, ele está comigo faz tempo. Ai, como é bom. Ei, pastor Luiz. Quantos vêm aqui de quarta-feira, lutando para se livrar do pecado e não consegue? E às vezes a gente gruda no pecado e não larga mais. E aí chega Jesus, recebe aquele abraço, recebe aquele beijo, mas havia um homem do seu lado, cheio de ímpeto, e se revolta com aquela situação, puxa da espada e corta a orelha. Malco, o soldado que estava ali junto com eles. E nós, muito bem, é isso mesmo, corta outra. E vai dizer que não. Nós somos assim. A nossa vingança é assim. Mas não a de Jesus. Mete essa espada de volta no lugar. Se eu quisesse, o Senhor mandaria 12 legiões de anjos aqui, agora acabava com isso aqui. Você, Pedro, está acostumado a lutar com as armas do inimigo. Olho por olho, dente por dente, mas a partir de agora não é mais assim. Se te baterem na face, dá outra, Pedro. Deus, mas é muito duro. Mas agora é assim. Se você quiser andar comigo, pega a tua cruz e me segue. Como é que chama a tua cruz, hein? Ricardo. A minha cruz chama Ricardo. Porque é comigo que eu tenho que lutar cada dia. Porque se eu não vigiar, eu faço bobagem. Vou usar as palavras do apóstolo Paulo. O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. E acabo magoando pessoas. Acabo ferindo almas, vidas preciosas para Deus. Mas Ele me disse que eu tenho que chamar de amigo e tenho que perdoar. Perdoar com o perdão do Senhor. Pedro, não use as armas do inimigo. O Senhor foi levado pelo Espírito lá para o deserto. Veio o demônio. Olha, fala para essas pedras se tornarem pão. Não vou usar as tuas armas, não. Eu tenho as minhas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Jesus não usou as armas do inimigo, não precisa, ele tem armas muito melhores. Nós não precisamos usar as armas do inimigo. Quando alguém te ferir, você ame. E você vai desmontar essa vida. Porque ninguém espera. Alguém que te trai vai esperar que você diga, poxa, vem cá, meu amigo. Ele não espera. Então, o que nós temos que fazer? Surpreender. De que maneira? Não. Amigo, eu te perdoo. Vá em paz. Olha, Senhor, essa mulher aqui foi pega em adultério. O que nós vamos fazer com ela? O que diz a lei? Apedreja. Então, apedreja. Não é isso que vocês querem? Joga pedra. Agora tem uma coisa. Só tira a pedra quem não pecou. Cadê? Não tem mais ninguém aqui, só você. Só sobrou eu, Jesus. Eu te amo. Vai, não peques mais. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor de Jesus. Queridos, nós vamos ser traídos muitas vezes. Às vezes por nós mesmos. Fazendo coisas que eu não quero fazer. Me traio fazendo coisa que eu não queria fazer. Mas nós temos o amor de Jesus sobre a nossa vida. E esse amor foi nos dado para exercitar, para viver. Eu dizia aqui hoje de manhã pelos batizandos, a igreja não é um lugar onde nós vamos lá para nos reunir, para ficar, não. Jesus, quando determinou a igreja, é para que a gente viva com pessoas diferentes da nossa, que amanhã pode te magoar, que amanhã pode te dar um beijo, que amanhã pode te trair, mas você vai dizer, eu te amo e te perdoo. Por quê? Porque eu estou aqui numa escola onde eu aprendo que eu vou viver lá com o céu, na eternidade com Jesus. E aí eu passo, olho, que cara esquisito. Mas é crente. Mas é muito esquisito um jeito dele, sim. Mas você vai morar no céu com ele. Ah não, se ele estiver lá eu não entro. Então você vai para o inferno. Porque só tem 2 lugares para ir. Você tem que aprender a viver com gente esquisita. Você tem que aprender a viver com gente diferente. Você tem que aprender com gente que vive, pensa diferente de você. Você tem que aprender com gente que às vezes não é igual você pensa que é. Que às vezes com gente que você olha e faz uma imagem, de repente a pessoa fala, pô, mas não era nada disso. Você tem que aprender. Porque nós vamos morar lá no céu. E você vai ter que me aguentar lá. Se você não quiser, já sabe para onde você vai. Eu vou para o céu. E não levo bagagem. Cadê o Zé Parana? Porque no céu não entra bagagem. Ou seja, não tem tranqueira lá. Só entra aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então, se você vai agir de acordo com aquele que te feriu, te traiu, te magoou, você está fazendo isto que Jesus está falando para não fazer. Então, não tem essa, estou magoado, não falo mais, não cumprimento, não vou mais na igreja. É isso aí. Pode parar. É exercício. Não, eu vou encontrar aquela pessoa e vou dizer para ela que eu a perdoo e amo em Jesus. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é exercício. E então Jesus falou, olha, tudo isso que aconteceu é para que se cumprisse a palavra. Poderia ter sido diferente? Poderia. Judas poderia ter feito tudo o que fez. Quando acabou, ele ia para casa, chorava, se lamentava e se arrependesse e dizia, Senhor, eu fiz tudo errado, me perdoa.
Mas ele não fez. Sabe o que a palavra diz? Que Judas teve remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Porque aquele que se arrepende vai lá e pede perdão. Aquele que tem remorso morre de raiva. Remorso não cura ninguém. Perdão lava a tua alma. Mas ele não quis. Andou com Jesus, ouviu Jesus, orou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, mas não quis Jesus. Preferiu a morte. Queridos, nós não podemos querer andar com Jesus e trair Jesus. Nós temos que tomar uma posição. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, os irmãos. Eu não vou te convidar para vir para frente hoje, não. Não quero constranger ninguém. Eu só quero que você faça aquilo que a palavra diz. Examine-se o homem a si mesmo. Está falando lá da Páscoa, ceia. Antes de tomar ceia, para nós nos examinarmos. Mas eu quero usar isso aqui hoje. Examine-se a você mesmo. Olha se não tem alguém que está ferido por tua causa. Olha se você, em algumas atitudes da tua vida, não tem traído Jesus, sem perceber que você tem traído. Achando que é tudo normal. Olha, a vida sem Jesus é um inferno, literalmente. Mas a vida com Jesus é vida eterna. Então examine-se a si mesmo hoje. Olha para dentro de você mesmo. E se você é o traído, vai lá e perdoa. Diz para a pessoa que te traiu: olha, eu quero te perdoar. Eu sei que você fez. Agora, perdão não tem mais. Porque esse negócio chega lá, eu te perdoo mais. Acabou o perdão. Não tem perdão mais. Acabou o perdão. Perdoa. Te amo em Jesus. Amém. Acabou. Porque o perdão é incondicional. Perdão é decisão. Ele não é opcional. É decisão. Eu decidi perdoar. Vou perdoar. Acabou. E diga primeiro para Deus, porque Ele vai te ajudar a vencer essa etapa. Vamos louvar o Senhor, e depois nós vamos orar, e vamos estar encerrando, para que você possa ir para casa, refletindo, pensando, olhando para Jesus, a atitude de Jesus. Citei aqui de manhã também, tem um livro que diz, em meus passos, o que faria Jesus? Então pensa na situação que você está, na dificuldade, na luta que você está vivendo. Em teu lugar, o que faria Jesus? Se você não sabe, pergunta para Ele. Fala: Jesus, o que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui na minha situação? E ouça a voz de Deus falar com você. E você vai ver que quando você liberar perdão, ou pedir perdão, a tua vida parece que volta a flutuar. Porque o perdão faz isso, ele libera. Viu? Ele libera. Perdoar. Viu? Perdoar. Olha quantas maneiras. Perdão é maravilhoso. Vamos louvar o Senhor.